Meu nome é Miguel Lopes. Eu vivi em Ponta Grossa, Paraná, em 1984, e esse relato se passou naquela época. Eu era enfermeiro no hospital psiquiátrico da cidade, um lugar que para muitos já trazia consigo a sombra de lendas e superstições. Mas para mim, aquilo tudo não passava de história inventada por aqueles que não tinham o que fazer. Aquele hospital, com suas paredes de pedra e madeira envelhecida, parecia um lugar saído de um outro tempo. Os corredores longos e estreitos, quase sempre mal iluminados, faziam parte da rotina do meu turno da noite. Durante os anos em que trabalhei ali, ouvi de tudo, murmúrios sobre assombrações, pessoas dizendo que ouviam passos onde não havia ninguém. Mas nunca me importei. Aqueles eram apenas boatos, e a ciência, como sempre, me dizia que a razão explicaria tudo. Maria era uma paciente problemática, conhecida por seus delírios agressivos e gritos que ecoavam pelas paredes. Às vezes, durante a noite, seus gritos quebravam o silêncio e chegavam até os corredores, mas, mais uma vez, nada além de uma mente perturbada. Eu, com minha visão pragmática, não dava atenção a essas histórias. Naquela noite, o hospital parecia especialmente silencioso, exceto pelos sons distantes que preenchiam o ar. As sombras dançavam lentamente pelas paredes, mas tudo isso era apenas o produto de uma iluminação falha e da minha própria mente cansada. Eu segui minha rotina sem pressentir que algo estava prestes a mudar. Nos dias que se seguiram, o silêncio do hospital parecia mais pesado, como se algo tivesse mudado no ar. À noite, quando os corredores se esvaziavam e as luzes falhavam em iluminar o caminho, eu comecei a ouvir murmúrios baixos e risos distantes. No começo, pensei que fosse apenas o vento ou algum paciente delirante, mas com o passar dos turnos, os sons ficaram mais claros. Os corredores vazios pareciam ecoar vozes que não pertenciam a ninguém. Eu tentei ignorar, mas quanto mais tentava afastar esses pensamentos, mais eles se intensificavam. Uma noite, ao atravessar um corredor particularmente escuro, senti uma brisa gelada que atravessou meu corpo. Meus passos ficaram mais rápidos, mas antes que eu pudesse alcançar a próxima luz, ouvi uma porta batendo com força ao fundo. Não havia ninguém ali. Os quartos estavam vazios. As enfermeiras e outros funcionários, em sua maioria, ausentes. Ainda assim, me dizia que aquilo era apenas uma coincidência, algo sem explicação lógica. Os nervos estão mais tensos do que o normal, pensei. Mas o som não parava, apenas aumentava. O hospital, que sempre havia me parecido um lugar simples, começou a se tornar algo diferente, mais sombrio. A cada passo, parecia que os corredores se alongavam e as sombras se escondiam nas esquinas. Eu queria acreditar que tudo não passava de minha imaginação, mas a presença ao meu redor começou a me desconcertar. Ainda assim, eu resisti, tentando manter a razão diante de algo que claramente não se encaixava. Naquela noite, fui chamado para atender Maria, uma das pacientes mais problemáticas do hospital. Ela estava em um estado de extrema agitação, gritando desesperadamente no seu quarto, como se algo a estivesse consumindo. Eu sabia que sua mente estava frágil, mas nunca imaginei o que estava por vir. Quando entrei, Maria parecia estranhamente calma. Seus olhos, normalmente fundos e inquietos, estavam agora completamente brancos, como leite. Sua respiração era suave
e sua boca murmurava palavras incompreensíveis, sem parar. Aproximando-me dela, tentei acalmá-la com uma voz firme, mas ao tocá-la, uma onda de frio me envolveu. A sensação não era apenas de frio físico, era algo mais profundo, como se aquele toque tivesse atravessado os limites da vida e da morte. Senti um peso em minha mão, como se estivesse tocando algo que não deveria estar ali. Maria então sussurrou com uma voz que parecia vir de um lugar distante, quase etérea. Ele vem por você. As palavras dela me paralisaram. Antes que eu pudesse entender o significado daquela frase, um barulho estrondoso vindo do corredor me interrompeu. Era um som agudo e arrastado, como se alguém estivesse arrastando um objeto pesado pelo chão. Olhei rapidamente para a porta, mas não vi nada. A tensão no ar aumentou e uma sensação estranha de desconforto começou a me invadir. A realidade parecia se distorcer ao meu redor. E o hospital, com seus corredores vazios e paredes de pedra, começou a se transformar em um lugar hostil. Quando saí do quarto de Maria, a sensação de estar sendo observado me acompanhou, e o medo, que antes era apenas uma semente, agora tomava conta de mim. Quando saí do quarto de Maria, algo estranho aconteceu. Senti uma pressão no ar, como se algo invisível estivesse me puxando para fora, me arrastando pelo corredor sem que eu pudesse resistir. A cada passo, uma sensação de frio cortante me envolvia, e minha respiração se tornava mais difícil. O hospital, que antes parecia familiar, agora se estendia diante de mim como um labirinto ameaçador. O som dos meus próprios passos parecia abafado, como se estivessem ecoando em algum lugar distante. Foi então que vi. A figura emergiu das sombras, como se fosse parte da escuridão. Era alta, muito alta, e seu corpo parecia distorcido, como se estivesse sendo puxado para fora da realidade. Os olhos, negros e profundos, fixaram-se em mim, e naquele momento eu soube que não era um ser humano. Algo sombrio e velho, um ser que habitava os cantos mais escuros do mundo, estava diante de mim. Ele caminhava lentamente, mas a cada passo eu sentia como se minha própria vida estivesse sendo drenada, como se a morte estivesse se aproximando. Tentei correr, tentei gritar, mas meu corpo não respondia. O medo me paralisava, e eu estava preso em um pesadelo que não podia controlar. O chão parecia se desintegrar sob meus pés, e a sensação de morte se intensificava a cada segundo que passava. A figura se aproximava, e o pânico se alastrava dentro de mim. Quando gritei, minha voz parecia não sair, como se ninguém pudesse ouvir. De repente, tudo ficou escuro, e eu acordei com um susto, suado e tremendo. Olhei para o meu corpo e vi as marcas vermelhas em minha pele, como se tivesse sido arrastado por mãos invisíveis. Eu não compreendia o que havia acontecido, mas uma coisa era clara: o que vi, o que senti, era real, e eu estava em perigo. Acordei na enfermaria, com o corpo dolorido e marcas vermelhas espalhadas pela pele. A luz do hospital parecia mais fraca, como se algo tivesse absorvido a energia do lugar. O ambiente, que antes eu considerava familiar, agora parecia mais sombrio, como se o próprio ar estivesse carregado com uma pressão invisível. Eu tentei levantar, mas uma sensação de cansaço profundo me dominava, como se a noite anterior tivesse drenado algo essencial de mim. Ainda atordoado, tentei racionalizar o que aconteceu. Talvez tenha sido apenas um pesadelo, uma ilusão da minha mente cansada. Mas os detalhes não se dissipavam.
Eu lembrava do toque gelado de Maria, da figura que vi no corredor, dos sons inexplicáveis. Tudo se misturava em uma névoa em minha mente, mas uma sensação constante de estar sendo vigiado permanecia, como se algo estivesse ali, esperando para me alcançar. Durante o turno, comecei a ver a figura da alma do corredor em diferentes lugares do hospital. Às vezes ela surgia nas sombras, outras vezes mais perto, na esquina de um corredor vazio. A cada vez que a via, meu coração disparava e o medo me paralisava. As sombras ao meu redor pareciam se esticar, se mover, como se fossem parte da presença que me perseguia. Em uma das minhas rondas, encontrei Maria novamente. Ela estava mais tranquila, mas seus olhos estavam vazios, distantes, como se soubesse algo que eu ainda não entendia. Ela me observava em silêncio, sem dizer uma palavra, mas sua expressão era de quem sabia exatamente o que estava por vir. Eu tentei deixar o hospital, fugir daquela sensação sufocante, mas algo me impedia. Era como se, de alguma forma, eu tivesse me tornado parte daquele lugar, preso em sua escuridão. No turno seguinte, encontrei um velho enfermeiro, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, que parecia carregar o peso de muitas histórias não contadas. Ele me observou por um momento antes de falar, como se estivesse avaliando se eu estava pronto para ouvir o que ele tinha a dizer. Finalmente, ele se aproximou e, com a voz baixa, começou a revelar algo que eu nunca imaginei ouvir em toda a minha carreira. Ele me contou sobre a história do hospital, um lugar que nos anos anteriores havia sido palco de uma morte brutal. Um homem, um dos primeiros pacientes do hospital, havia sido espancado até a morte em um dos corredores mais afastados. Sua morte, violenta e sem sentido, não foi esquecida. Seu espírito, alimentado pela raiva e pela dor, se transformou em algo mais sombrio, algo que vagava pelo hospital, consumindo aqueles que cruzavam seu caminho. A alma do corredor, como era conhecida, se alimentava da energia vital das pessoas, deixando-as vazias, drenadas. O enfermeiro me olhou com uma expressão sombria e revelou algo que me fez gelar por dentro. Todos que foram tocados pela entidade nunca mais foram os mesmos. Alguns perderam a razão, outros simplesmente desapareceram, como se a alma os tivesse levado para sempre. Eu comecei a entender. A figura, a presença que eu sentia ao meu redor, estava me perseguindo. Eu estava marcado, como todos os outros que caíram naquilo. Não havia escapatória, não havia mais volta. A impotência se instalou em mim como uma doença, e por mais que tentasse negar, eu sabia que meu destino estava selado. Eu sabia que não havia mais nada a fazer. A revelação do enfermeiro apenas confirmou o que já sentia. Eu estava marcado. A alma do corredor me seguiria onde quer que fosse, como uma sombra incansável. Não havia mais luta, apenas a fuga. Decidi abandonar Ponta Grossa, escapar do hospital, da cidade, daquilo que me assombrava. Talvez, longe dali, eu pudesse encontrar algum tipo de paz. Tentei sair do hospital à noite, sem fazer barulho, como se quisesse deixar tudo para trás sem olhar. A cidade parecia tão silenciosa quanto o corredor onde tudo começou. Mas à medida que caminhava, a sensação de ser observado aumentava. Cada passo que dava, a pressão no meu peito ficava mais forte. Olhava para trás e lá estava mais uma vez, a sombra. No caminho vi a figura como uma silhueta diante das luzes da rua. Ela me observava, parada, com aqueles olhos negros, profundos, vazios. Sabia que,
Por mais que eu corresse, nunca estaria livre. A alma do corredor havia me tocado, e o mal não me deixaria em paz. Deixei a cidade, mas, ao sair dali, algo me dizia que jamais me libertaria daquela presença. Eu fugia, mas ela me acompanhava, sempre. Meu nome é Fernanda Silva. Eu vivia em Campinas, São Paulo, no ano de 1992, e esse relato se passou naquela época. Eu era psicóloga em um hospital psiquiátrico, onde trabalhava com pacientes que, aos olhos da ciência, eram considerados casos perdidos. Sempre fui uma mulher cética, uma daquelas que acredita que a mente humana, com seus conflitos internos e traumas, é suficiente para explicar qualquer desvio de comportamento. Para mim, não havia espaço para o sobrenatural. Foi naquele hospital que conheci Otávio. Ele era um homem comum, na faixa dos 30, aparentemente sem nada que o diferenciasse dos outros. Sua queixa era simples: pesadelos constantes e uma sensação de estar sendo observado, como se algo o observasse nas sombras. Na primeira consulta, ele não parecia ter mais que um distúrbio leve de insônia, algo fácil de tratar com uma boa dose de terapia. Otávio começou a relatar, porém, sonhos que beiravam o impossível. Falava de uma figura, uma presença sombria que o perseguia, mas isso não passava de mais um delírio, pensei eu. A cada relato, eu me mantinha firme em minha postura racional, tratando-o como qualquer outro caso de psicose. Para mim, não havia entidade alguma. Ele precisava de um bom acompanhamento psicológico e nada mais. Decidi então continuar o tratamento com ele, sem deixar que essas alegações ficassem em minha mente. Para um psicólogo, era apenas mais um dia no trabalho. Nada que merecesse maior atenção ou estudo. Aos poucos, os dias foram se arrastando, mas as consultas com Otávio se tornaram cada vez mais desconcertantes. Eu mantinha minha postura de ceticismo, mas não pude deixar de notar que o comportamento dele estava se tornando mais errático. Ele começou a chegar às sessões suado, tremendo, como se tivesse corrido uma maratona, embora não houvesse motivo físico para isso. Falava constantemente sobre uma sensação de ser observado, uma presença que o rondava constantemente, sempre à espreita, esperando o momento certo para atacá-lo. No início, pensei que fosse apenas um aumento do seu quadro de ansiedade, mas à medida que os dias passavam, seus relatos começaram a tomar uma forma mais peculiar. Ele mencionou uma entidade, algo que se autodenominava cabeludo. Dissera que em seus sonhos a figura o observava das sombras com cabelos negros e longos, quase como se fosse parte da própria escuridão. Ele também falou sobre um fenômeno bizarro. Suas mãos, por vezes, ganhavam uma força imensa, quase incontrolável, e ele se via fazendo coisas que não conseguia explicar. Eu continuei acreditando ser apenas uma manifestação da mente dele, uma psicose que o fazia perder o controle. Mas os relatos começaram a se tornar cada vez mais vívidos. Otávio estava se tornando cada vez mais convicto de que algo o perseguia durante a noite. Ele falava de ataques violentos que não parecia ser capaz de evitar. Suas marcas físicas, roxos e cortes que surgiam do nada, eram difíceis de justificar. Algo estava errado, mas eu não estava disposta a admitir a ideia de uma explicação sobrenatural. Ainda assim, uma sensação incômoda começou a se instalar dentro de mim. O mal-estar que eu sentia era constante, mas eu tentava afastar a dúvida com a razão. As semanas seguintes trouxeram uma mudança gradual no comportamento de Otávio.
Suas visitas ao hospital se tornaram mais frequentes e o seu estado piorava a cada encontro. Eu, por mais cética que fosse, comecei a perceber que algo estava além da simples psicose que eu havia diagnosticado. O que me assustava era a intensidade das mudanças e, mais do que isso, a sua consistência. Numa dessas noites encontrei Otávio em um estado catatônico. Ele estava sentado na cama, imóvel, mas seus olhos estavam completamente revirados, como se sua alma estivesse em outro lugar. Um murmúrio constante e baixo saía de sua garganta, uma repetição de palavras incompreensíveis. Era uma visão perturbadora, e a sensação de desconforto crescia dentro de mim, uma sensação que eu não podia mais ignorar. Embora minhas mãos ainda se mantivessem firmes nas anotações, e minha mente insistisse que aquilo tudo tinha uma explicação racional, algo dentro de mim começava a se questionar. O que eu estava vendo não podia ser explicado apenas como um distúrbio psicológico. Havia algo mais profundo e perigoso que me desafiava a abandonar minhas convicções. Durante uma das sessões seguintes, algo mais bizarro aconteceu. Otávio começou a convulsionar de forma violenta, seu corpo contorcendo-se em posições impossíveis, como se estivesse sendo manipulado por uma força invisível. Seus braços e pernas se esticaram de maneira antinatural, e ele parecia incapaz de controlar seus movimentos. A atmosfera da sala mudou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas meu medo, que eu tentava manter à distância, já estava tomando conta de mim. Foi nesse momento que decidi. Ficaria ali mais tempo, mais observadora. Precisava entender o que acontecia com Otávio, mas na verdade sabia que já não poderia mais ignorar que o inexplicável tomava conta daquilo. Passei a noite no hospital. Eu sabia que havia algo errado, algo que ia além de qualquer explicação científica, mas a realidade se tornava ainda mais distorcida quando decidi ficar até mais tarde naquela noite. O hospital estava em silêncio absoluto. As únicas sombras eram as que se projetavam pelas lâmpadas apagadas, e a sensação de desconforto que sempre senti em relação ao caso de Otávio estava mais presente do que nunca. Ele estava em um estado visivelmente alterado, com os olhos quase sem vida, e seus murmúrios, uma constante mistura de palavras desconexas, ecoavam pela sala. Foi então que a atmosfera mudou de forma abrupta. O ar ficou denso e frio, uma queda de temperatura que quase me fez tremer. O ambiente se fechou ao meu redor, como se algo invisível tomasse conta do espaço. Eu senti uma pressão em meu peito, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, mais difícil de respirar. Meu corpo reagiu com um leve arrepio, mas mais do que isso, minha mente começava a ser invadida por uma sensação crescente de pavor. Otávio estava imóvel, mas de repente, sem qualquer aviso, ele se ergueu. Não foi uma reação normal. Seus pés se arrastaram no chão, mas seu corpo não parecia humano. Seus músculos estavam tensos, como se estivessem sendo puxados por fios invisíveis. Ele se levantou de forma antinatural, uma postura torta e impossível de ser imitada por alguém em sã consciência. Seus olhos estavam completamente revirados e a expressão de sua face não refletia mais qualquer traço de humanidade. Foi então que vi a verdadeira natureza daquilo que o habitava. Uma sombra escura, com cabelos longos e sujos, se projetou à sua frente. Ela era distorcida, como se fosse uma fusão de medo e escuridão pura. A figura se aproximou e sua voz, baixa e ameaçadora, sussurrou para mim:
Você vai se arrepender, mulher. Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina, e antes que eu pudesse reagir, uma força invisível me empurrou contra a parede com uma violência aterradora. A sensação de ser esmagada sem ter como escapar me dominou. Eu não conseguia respirar, e o peso da presença da criatura, o cabeludo, era opressor. Nesse instante, o que eu tinha até então como teoria se desfez completamente, dando lugar a uma realidade que eu não sabia como enfrentar. O mal estava ali, real e palpável, e eu, como psicóloga, estava impotente diante dele. Na manhã seguinte, ao entrar na sala de Otávio, fui recebida por uma cena que jamais poderia ter imaginado. Ele estava deitado em posição fetal, imóvel, os olhos vazios, como se sua essência tivesse sido drenada. Seu corpo parecia desprovido de vida, uma concha vazia que uma vez teve alma. A criatura que o havia possuído, o cabeludo, havia desaparecido, mas o mal que ele deixara para trás era palpável, como uma sombra que não queria se dissipar. O ambiente estava saturado com algo podre. Uma sensação de inquietação constante preencheu o espaço, como se algo invisível ainda estivesse ali, observando-me. Eu tentava não olhar para o corpo de Otávio, mas a visão me perseguia. O cheiro de cabelo sujo, aquela presença invadindo o ar, me deixava cada vez mais sufocada. O mal estava em cada canto da sala, em cada respiração que eu tomava. Eu não podia mais negar o que havia acontecido. Não se tratava de um distúrbio mental, não era apenas psicose. O que Otávio havia experimentado era real. E o que eu tinha visto, o que eu tinha enfrentado, agora era parte de mim. O medo se apoderou de mim de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia mais continuar no hospital. Eu precisava me afastar, deixar para trás tudo o que envolvesse possessões e aquele mal. Nunca mais poderia lidar com aquilo. Sentia uma pressão imensa para fugir, para nunca mais voltar. O que quer que tenha acontecido com Otávio, aquilo não era algo com o qual eu estava preparada para lidar. Mesmo depois de ter deixado o manicômio e me afastado de Otávio, algo dentro de mim não conseguiu seguir em frente. As memórias daquele encontro aterrador me perseguiam, invadiam meus pensamentos a qualquer momento, como uma sombra constante. Não importava onde eu estivesse, a sensação de estar sendo observada nunca me deixou. Mas foi nas madrugadas que o terror realmente me tomou. Eu estava em minha casa tentando recomeçar a vida, tentar apagar aquele capítulo da minha mente. Mas o cheiro de cabelo sujo e podre, como se estivesse preso no ar, me invadiu. No silêncio da noite, próximo da minha cama, eu sentia a presença do cabeludo. Era inconfundível, e eu não conseguia mais ignorar. Mesmo de olhos fechados, o odor parecia se infiltrar na minha consciência. Eu acordava suada, com o coração disparado, tentando me convencer de que era apenas minha mente perturbada, fruto do estresse que vivi. Mas algo me dizia que não era só isso. Aquela sensação de ser observada, como se ele estivesse ali, tão perto, quase ao meu lado, me impedia de descansar. Eu tentava racionalizar tudo, procurando explicações científicas, tentando convencer-me de que era só o trauma e o cansaço. Mas a verdade era clara como o dia. Algo muito mais real, muito mais ameaçador, me perseguia. Eu procurei ajuda. Fui a outros médicos, falei com colegas, mas ninguém acreditou. Eles me viam como uma mulher debilitada, assombrada pela experiência. Mas ninguém via o que eu via.
Ninguém sentia o que eu sentia. Eu me tornei uma mulher assombrada, incapaz de escapar de uma experiência que transformou minha vida em um pesadelo constante. E sabia que, por mais que tentasse, jamais conseguiria me livrar do que vi. Eu tentei ao máximo retomar minha rotina. Tentei convencer a mim mesma de que o pior havia ficado para trás, que tudo não passara de um pesadelo que agora eu poderia esquecer. Mas a sombra do cabeludo nunca me deixou, e cada noite era uma batalha silenciosa contra o medo, que por mais que eu tentasse afastar, voltava mais forte. Numa madrugada fria, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. O cheiro inconfundível de cabelo sujo invadiu minhas narinas, pesado e nauseante. O ar estava denso e eu sabia, sem dúvida alguma, que ele estava ali, mais uma vez. A cama começou a tremer, suavemente no início, mas logo o movimento aumentou. Como se algum peso invisível estivesse se aproximando, fazendo com que a madeira rangesse sob pressão. Tentei me esconder, me encolher, mas logo percebi. Não havia para onde correr. Não podia mais fugir do que me perseguia. Não podia mais negar que o mal não estava preso ao manicômio ou ao corpo de Otávio. Ele estava em mim, em minha casa, em minha vida. O cabeludo não era mais algo distante, era uma presença constante que nunca me abandonaria. Senti o peso da escuridão se aproximando, cada segundo mais insuportável. O medo me consumiu completamente. Não sabia mais se aquilo era fruto de uma mente quebrada ou se, de fato, o mal me cercava. Mas em algum lugar dentro de mim, eu sabia que não havia mais retorno. O terror estava enraizado na minha alma e ele nunca me deixaria em paz. Meu nome é Joaquim Pinto. Eu vivi em São João Nepomuceno, no estado de Minas Gerais, no ano de 1987, e esse relato aconteceu naquela época. Fui contratado como zelador do manicômio da cidade, um lugar afastado e de difícil acesso, onde o silêncio sempre parecia pesado demais para ser natural. O prédio, com suas paredes sujas e portas rangendo a cada movimento, estava longe de ser um lugar acolhedor. O edifício era velho, com a estrutura cansada e os corredores apertados, parecendo ter sido esquecido por Deus e pelos homens. Todos os dias eu realizava as tarefas de limpeza e manutenção, mas havia algo naquele lugar que, embora ninguém comentasse abertamente, pairava no ar. Algo que deixava os outros funcionários inquietos, de olhos nervosos e passos apressados, como se estivessem sempre fugindo de algo que não podiam ver. Fui um dos poucos que não acreditava nas histórias. Falavam de uma mulher pálida, de cabelos desgrenhados e olhos vazios, que aparecia de repente, mais uma assombração que rondava aquele prédio. Diziam que ela era a Dama de Branco, uma figura que aparecia nos momentos mais sombrios e que, se você a visse, seria tocado pela loucura, como se ela sugasse a sua sanidade aos poucos. Esses rumores eram comuns entre os mais velhos do hospital, mas eu, sempre prático, nunca dei muita atenção. No entanto, algo começou a mudar dentro de mim. Cada vez que limpava os corredores e os quartos vazios, uma sensação desconfortável me tomava. Os sons da casa pareciam mais altos e os sussurros mais presentes. O medo, embora não admitido, parecia crescer junto com as histórias que ouvimos nos intervalos das tarefas. Não havia provas, mas o simples fato de pensar naquilo tornava a atmosfera ainda mais pesada,
como se o próprio prédio fosse uma entidade viva, esperando por algo que eu ainda não conseguia entender. Nos dias que se seguiram, as histórias sobre a Dama de Branco começaram a rondar minha mente. Os colegas de trabalho, em suas conversas baixas, falavam dela com um misto de temor e reverência. Diziam que ela era uma entidade maligna, uma presença que se alimentava da dor e da loucura. Contavam que ela surgia de repente, como uma sombra, nos momentos mais sombrios, à procura das almas perdidas, aquelas que já não tinham mais razão. Os pacientes mais violentos, em especial, eram os seus preferidos. Aqueles que já não podiam mais distinguir entre o real e o pesadelo, que não se lembravam mais do que era a paz, eram tomados por ela, forçados à loucura, como se estivessem sendo consumidos por uma força invisível. Ouvi aquilo repetidamente e, embora tentasse manter minha postura, uma crescente ansiedade tomava conta de mim. Eu sabia que, como zelador, uma das minhas tarefas era manter o lugar limpo, sem exceções. Então, numa manhã fria, quando o chefe me ordenou que descesse ao porão, o lugar mais sombrio do manicômio, percebi que não podia mais ignorar as histórias. O medo se alastrava, mas não havia como fugir. O porão, de onde os passos ecoavam nas paredes de concreto, parecia mais sinistro do que nunca. Cada degrau que eu descia, a sensação de sufocamento aumentava. O frio que se espalhava por meus ossos me dizia, com clareza, que ali algo muito mais sombrio aguardava por mim. Quando pisei no fundo do porão, uma onda de frio cortante me envolveu, como se o próprio ar estivesse impregnado de algo maligno. Cada passo parecia ser mais pesado que o anterior, e o silêncio que reinava ali só amplificava o medo crescente que começava a se infiltrar em meu peito. Eu não estava mais sozinho. Havia algo, uma presença, que tornava o ambiente ainda mais opressor. Eu sentia o peso da escuridão, como se ela estivesse me observando, esperando que eu fosse imprudente o suficiente para olhar para os cantos. Quando olhei, tudo estava escuro demais para distinguir qualquer coisa com clareza. Mas algo, em um movimento sutil, começou a emergir da escuridão. Uma figura feminina, pálida como a lua cheia, foi se desenhando na penumbra. Seus cabelos, longos e desgrenhados, caíam sobre o rosto de forma desordenada, e seu olhar, vazio e distante, me atravessava como se pudesse ver dentro de mim. Eu sabia naquele instante que não estava diante de uma pessoa comum. O medo se apossou de mim, mas não consegui me mover. A figura avançava em minha direção com uma calma sobrenatural. Seus passos não faziam som algum, como se fosse uma sombra em movimento. Cada centímetro que ela se aproximava fazia o ambiente se tornar mais denso, mais gelado, até que parecia que eu estava respirando a própria essência do medo. Sua boca se abriu lentamente, mas, em vez de palavras, o que saiu foi uma névoa espessa, que se espalhou como fumaça ao redor de meu corpo. O ar se tornou mais pesado, como se a presença daquela entidade estivesse drenando toda a energia do lugar. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer ou como reagir. Era como se estivesse diante de algo muito mais antigo, algo que não pertencia a este mundo, algo que não podia ser compreendido. E enquanto ela se aproximava ainda mais, uma sensação de desespero absoluto tomou conta de mim, como se minha alma estivesse sendo puxada para um abismo do qual não haveria retorno. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca poderia imaginar.
Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse tentando me esmagar, tornando impossível mover meus pés. Quando tentei correr, uma sensação de peso indescritível se apoderou de minhas pernas, como se algo invisível as tivesse amarrado ao chão, como se o próprio chão estivesse me sugando. Eu não conseguia sair do lugar. Cada movimento era lento e pesado, como se eu estivesse lutando contra uma força muito maior do que eu poderia compreender. O chão parecia ceder sob meus pés e uma sensação de pavor absoluto me tomou. Eu me vi caindo, minhas mãos tocando a superfície fria e úmida do porão, incapaz de me manter ereto. O pânico apertou meu peito e meus olhos se voltaram para a figura que agora estava bem diante de mim. A dama de branco. Sua presença se aproximava como uma sombra que engolia tudo à sua volta. Ela não fazia som algum, mas sua presença pesava como uma maldição. Era como se a própria terra estivesse me engolindo, me prendendo em um abismo sem fim. Tentei me levantar desesperado, mas era como se algo invisível estivesse me pressionando para baixo, como se minhas forças estivessem sendo drenadas pela própria presença daquela entidade. Eu me senti pequeno diante dela, incapaz de lutar contra algo tão antigo e maligno. O ar ao redor de mim ficou mais denso e a névoa espessa que emanava de sua boca me envolveu. Minha visão começou a turvar, minha respiração se tornou ofegante e irregular. Eu não conseguia mais distinguir o que era real. Queria gritar, mas minha voz não saiu, como se tivesse sido roubada por aquela coisa que se alimentava do meu medo. O pânico se intensificou e eu sabia que não poderia escapar. Estava preso, completamente à mercê daquela força sobrenatural. Acordei no dia seguinte em meu quarto, o pequeno alojamento dos zeladores. Mas algo estava estranho. O ambiente parecia familiar, mas ao mesmo tempo, tudo estava diferente. O ar, o som dos passos do corredor, até o som da chuva lá fora parecia distante, como se o mundo ao meu redor fosse uma réplica distorcida de si mesmo. Sentei-me na cama, tentando processar o que havia acontecido, mas minha mente estava turva, como se uma névoa tivesse coberto tudo. Olhei para as minhas mãos e o medo se instalou em meu peito. Meus olhos estavam completamente brancos, como se a cor tivesse sido drenada deles. Como se algo tivesse arrancado minha alma, deixando apenas uma casca vazia. A visão no espelho não era mais minha. O homem que eu vi refletido ali não tinha expressão, não tinha vida. Era apenas uma sombra, um corpo que ainda estava preso neste mundo, mas sem qualquer vestígio de quem eu fora antes. Minhas mãos estavam marcadas, com impressões que não consegui compreender. Eram como dedos invisíveis, um toque gelado que deixara uma marca que não se apagaria jamais. Tentei entender o que havia acontecido, mas tudo parecia confuso, sem sentido. O que eu vi no porão, aquela mulher, aquela presença, o que ela fez comigo. Sentia um medo profundo, uma sensação de que a Lady havia deixado algo de si em mim, algo que eu não conseguiria afastar. Eu sabia, com uma certeza amarga, que nunca mais seria o mesmo. Algo em minha alma estava perdido, e eu não sabia como lidar com isso. A experiência me havia marcado para sempre, e eu temia o que viria a seguir. O que aconteceu no porão nunca me deixou. Era como se aquela experiência tivesse entrado em meu corpo e na minha mente, enraizando-se de tal forma que eu não conseguia mais afastá-la. O medo agora se transformou em paranoia.
Eu não podia mais suportar a presença de ninguém ao meu redor. Evitava os outros funcionários, furtando-me para os cantos mais afastados do manicômio. Cada palavra, cada olhar, parecia carregar um peso que me esmagava. As conversas sobre o que acontecera, os rumores, os sussurros, tudo isso se tornava uma tortura. Sempre que eu passava perto do porão, um arrepio percorria minha espinha. O simples pensamento da dama de branco me fazia tremer. A memória da sua figura pálida, da névoa espessa que saía de sua boca, me assombrava a cada passo. Eu comecei a ver sombras nos cantos das salas, figuras vagas que se moviam de maneira indeterminada. Sentia a presença dela, invisível, como se estivesse me observando o tempo todo, esperando o momento certo para me reivindicar. As pessoas começaram a perceber minha mudança, o meu comportamento estranho. Eles olhavam para mim com uma mistura de preocupação e desconforto, mas eu não podia explicar. Como poderia? Como eu poderia falar sobre algo que nem eu mesmo compreendia? Quando tentei procurar ajuda nos médicos, eles apenas me olharam com desdém. Para eles, eu era apenas um homem fraco, que sucumbira ao medo. Mas a verdade era que eu estava consumido, e ninguém parecia perceber a intensidade do que eu estava vivendo. Eu já não era mais o mesmo. O medo me corroía por dentro, e eu não sabia como sair dessa prisão. Desesperado, decidi que não podia mais ficar. O peso daquilo que vivi, a constante sensação de ser observado, me sufocava. Peguei o pouco que tinha e, sem hesitar, abandonei o manicômio, a cidade e tudo que me prendia ali. São João Nepomuceno ficou para trás, mas mesmo enquanto caminhava, uma sensação de vazio me acompanhava. Eu estava fugindo, mas sabia que não poderia escapar. A dama de branco não me deixaria. Durante a viagem, uma névoa densa parecia me seguir, envolvendo meus pensamentos. A cada noite os pesadelos me consumiam. O rosto da figura pálida, com seu olhar vazio, aparecia em meus sonhos e me acordava em pânico. A sensação de que ela estava ali, sempre ao meu lado, não me deixava em paz. Mesmo em lugares desconhecidos, sentia sua presença como uma sombra que me perseguisse. Cheguei a uma cidade distante, mas lá também não encontrei descanso. O medo, que antes era uma sensação, agora se tornara uma parte de mim. Cada canto parecia esconder algo, cada sombra, uma ameaça. O que antes era uma cidade desconhecida, agora parecia apenas mais um local de sofrimento, onde a dama de branco continuava a me seguir. Eu sabia então que não havia mais fuga. Minha alma já fora tocada por ela, e com isso, o medo seria uma constante. Não havia mais esperança de liberdade. O que me restava era vagar, sempre buscando algo que me protegesse, mas sabendo no fundo que a única coisa que me aguardava era o desconhecido e o vazio.